Que bom que você está aqui nessa noite, porque eu não tenho sombra de dúvidas que essa palavra é para você. Não, 3 amém, sangue de Jesus tem poder. Deixa eu te falar, irmão, você não veio para o culto porque você veio assistir um culto. Sabe que tem gente que fala assim, como é que foi o culto? A pessoa ainda tem a coragem de responder mais ou menos. Essa vai para quem já te respondeu isso. Como é que teve o culto? A pessoa fala mais ou menos. Por quê? Porque a pessoa que responde isso, de duas uma: ou ela veio como espectador para ver alguma coisa assistir, ou ela deu mais ou menos para Deus. Sabe por quê? Porque o culto somos nós que entregamos para o Senhor, e Ele será na proporção daquilo que você está disposto a entregar para Ele. Você pode dar um chacoalhão em quem está perto de você e fale para ele: vai ser poderoso, porque você vai dar o seu melhor. Amém? Se a pessoa do lado não te convenceu, fez uma cara tipo assim, né? Tipo, você pode, eu te autorizo a falar de novo, dar uma acordada, falar: você vai dar o seu melhor. Sempre tem aquele que faz uma cara de não foi comigo, né? Mas glória a Deus que estamos com a nossa casa cheia. Deus vai falar ao nosso coração. Amém? Sem mais delongas, eu quero compartilhar nessa noite uma palavra que há muitos anos o Senhor falou ao meu coração esse texto, e esses dias o Senhor tem relembrado esse texto para mim. E eu quero falar nessa noite sobre princípios para um avivamento. É por isso que eu disse mais cedo que eu creio que é uma noite de despertamento, porque o fato de você estar aqui não significa que você está vivendo tudo aquilo que Deus tem para você, mas significa que pode ser que a partir de hoje você seja alinhado para viver tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Você está aqui comigo? Você reage em nome de Jesus, porque eu já falei, eu sou uruguaia mais brasileira que você vai conhecer, e eu sou também batista mais pentecostal, também é uma mistura. Então você que é meio pentecostal, isso, reage em nome de Jesus. Eu estava até querendo imitar o pastor Samuel Wagner, que ele bate e faz tanta piada que se nem sente, né? Mas infelizmente eu não sou tão zoeira assim, não consigo. Então o que sobra é bater mesmo. Então você que está aqui, eu quero te dizer que o pai que ama corrige. Meu Deus, vou falar de novo para parecer que está de boa. O pai que ama corrige. Tem gente que às vezes fala comigo: Lola, mas você só bate. Eu falei: cada um dá o que recebe, né? O que tem. E eu não sou obrigada a tomar na cara sozinha. Então todas as vezes que Deus trabalha comigo, por exemplo, Deus comigo, talvez é meu jeito que eu preciso aprender, mas Deus não trabalha comigo passando a mão na cabeça: ai minha lindinha, não. Geralmente quando eu estou numa situação que eu vou dar um drama, Deus já vem me dar uma alinhada. Quem também é assim? Tem poucos, o resto vai se alinhar rápido em nome de Jesus. Então Deus vai me dar uma alinhada radical, e aí eu já não tenho tempo para ficar no drama e já tenho que me levantar. E eu quero falar nessa noite sobre isso. Eu tenho no meu coração que nós precisamos nos despertar para aquilo que Deus está fazendo. Queridos, nós estamos vivendo algo extraordinário aqui na nossa casa. Eu não sei se você já conseguiu perceber ou mensurar aquilo que nós estamos vivendo nesse lugar. Não tem como explicar aquilo que está acontecendo se não colocarmos isso na conta de Deus. Somente Deus poderia estar fazendo o que está acontecendo nesse lugar. Milhares de pessoas aceitando Jesus, milhares de pessoas saindo de outras programações para vir buscar a presença, pessoas quebrantadas, pessoas tocadas, pessoas saindo de outros lugares, de outras cidades para ver o que está acontecendo aqui. Esses dias eu tenho ouvido algumas pessoas falarem comigo e dizer: nossa, esses dias uns amigos estavam aqui, eles falaram assim: gente, esse tanto de gente aceitando Jesus é normal aqui? E a gente falou: Ele falou: mas nunca teve um dia assim que não passou ninguém? Falei: não, sempre tem gente aceitando Jesus. Aí uma amiga olhou para mim e falou: isso eu só ouvi nas histórias que eu lia.
histórias de grandes homens de Deus, e eu só lia, eu nunca tinha visto com os meus próprios olhos aquilo que está acontecendo. E eu quero te dizer, meu querido, ou você entra dentro e vive junto, ou você vai ficar assistindo. Não, você não entendeu, vou falar de novo. Ou você escolhe mergulhar e viver o que está acontecendo, ou você vai só ficar assistindo lá de fora, falando que legal. Mas Deus não te chamou para ser um espectador. Deus te chamou para ser um agente de transformação. Aonde Ele te estabelecer, pessoas têm que olhar e dizer: é diferente, porque tem a presença. Você está aqui comigo? Os de trás também pode gritar, senão fica só essa fileira aqui. Em nome de Jesus, vocês existem também, amém? Isso aí, glória a Deus. Queridos, e quando eu falo sobre avivamento, é um negócio engraçado, porque esses dias eu me quebrantei muito vendo tudo que está acontecendo, e eu creio que é profético. Quando o pastor Fernandes, ele viu e colocou o evento que vai ter, Aviva São Paulo, eu falei: meu Deus, é sobre isso. E deve que hoje eu tinha que pregar, porque é um esquenta Aviva São Paulo, deve que é. E sabe que sempre eu fiz uma oração, e eu falava, quem já me ouviu aqui pregar sabe que eu nasci no lar cristão, permaneci nos caminhos do Senhor, e uma das minhas orações sendo adolescente era: Senhor, eu quero viver um avivamento, eu quero experimentar um avivamento. Só que tinha um problema. O problema era que muitas vezes eu ouvia um profeta falando: o avivamento vem do Uruguai. E aí eu ficava feliz, eu falei: estou no Uruguai, então vai começar por aqui, eu vou pegar. Aí de repente vinha outro profeta e falava: o avivamento começa do Brasil. Como eu morava na fronteira, eu falava: então eu também vou pegar, que está do ladinho. E aí eu comecei a ouvir pessoas, e muitas vezes as pessoas mais velhas que nasceram também, tiveram uma trajetória no seu caminho com Deus, viveram e experimentaram muitos milagres. E quando eu ouvia essas pessoas falando dos milagres, elas falavam: porque na minha época nós experimentamos um avivamento. E aí eu já ficava indignada, porque eu não nasci naquela época. E aí às vezes eu ouvia outras pessoas dizendo: o avivamento está chegando. Resumo da história, eu ficava indignado, porque estava num lugar, ou estava em outro, ou um dia foi, ou está para vir, e eu não estava no tempo certo. E eu ficava: Deus, se já passou, faz de novo. Se está para vir, só me deixa para eu poder chegar. Fato era que no meu coração sempre houve o desejo de querer experimentar um avivamento. Eu sempre clamei ao Senhor para poder viver algo sobrenatural que a gente não consegue explicar. Mas sabe qual é o fato que eu tenho entendido? Que às vezes nós estamos esperando que algo aconteça, quando na verdade Deus está nos convocando para que nós possamos ser o fator que provoca esse avivamento. Deus está nos chamando para que nós possamos almejar um avivamento, para que nós possamos viver um avivamento na nossa vida pessoal. É por isso que eu quero ler um texto, se encontra ali em 2 Crônicas, capítulo 20. E eu quero extrair alguns princípios daqui. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1 ao 4. E o texto diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que estão em Hazazon Tamar, que é em En-Gede. Então Jeosafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Lá no verso 14, vamos pular e vamos ver o que acontece. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim vos diz o Senhor:
Não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte ao deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Jeosafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, e vieram contra Judá, e todos foram desbaratados. O texto diz aqui que foram derrotados. Feche seus olhos e mais uma vez ore aí, pedindo para que o Espírito Santo fale de forma pessoal com você. Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor venha falar de forma direta, específica, cirúrgica, para que nós possamos entender aquilo que nos cabe, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, aquilo que precisamos alinhar, Deus, porque de fato nós queremos viver a Tua vontade. Então nós te pedimos, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós temos aqui um episódio aonde Jeosafá, ele recebe a notícia que vem um grande exército contra ele. No momento em que ele recebe a notícia que vem um grande exército contra ele, a Bíblia vai dizer que ele vai buscar ao Senhor. Ele começa a buscar ao Senhor e ele convoca que todo o povo que estava com ele fizesse jejum junto com ele e fossem buscar ao Senhor. De repente Deus levanta um profeta que vai declarar para os moradores de Jerusalém, para todo Judá, e vai dizer o seguinte: olha, Deus está mandando dizer para vocês, vocês podem ficar tranquilos, não tenham medo, não se intimidem, não temas, porque a peleja não é de vocês, mas é de Deus. Deus está dizendo, vocês não vão ter que lutar, porque eu estou entrando nessa situação e eu estou garantindo que a vitória vai ser de vocês. Tem alguém que recebe essa palavra nessa noite? Deus está mandando dizer para aquele povo: eu vou lutar por vocês, a peleja não é de vocês, a luta não é de vocês, eu estou entrando e vocês vão ver aquilo que eu irei fazer. Só que eu quero trazer alguns princípios justamente de uma ação sobrenatural, de um avivamento, de um despertar que nós precisamos na nossa vida. E o primeiro princípio que eu consigo enxergar nesse texto é que quando Jeosafá, ele ouve a notícia de que vem um exército contra ele, o texto não diz que ele foi procurar aliados. O texto não diz que ele foi calcular quantos soldados ele tinha. O texto não diz que ele foi convocar o povo para dizer: vamos treinar, vamos se preparar, vamos ver qual que é a estratégia de guerra. Nem diz que ele foi procurar outros reis para ver se ele tinha chance de vencer. O texto diz que ele foi buscar ao Senhor. Não, você não está entendendo, eu vou te explicar. Não existe avivamento coletivo sem um avivamento pessoal. Não
existe um avivamento coletivo sem um avivamento individual. Sabe o que eu percebo aqui no texto? É que Josafá não terceirizou a sua responsabilidade de relacionamento com Deus. Se eu quero viver algo extraordinário, eu preciso me responsabilizar pelo meu relacionamento pessoal com Deus. Deixa eu ser mais clara para quem não está entendendo. Tem gente que pede oração para todo mundo, mas ele não ora pela sua causa. Tem gente que corre atrás de profeta, corre atrás de pastor, corre atrás de evangelista, corre atrás de ministro, corre atrás de cantor, mas ir no secreto orar pela sua causa e se render diante de Deus não faz. E hoje eu te autorizo a dar indireta. Se você tem alguém perto de você, só disfarça, faz meio de quieto. Mas nós precisamos entender que existe um lugar que não é o outro que vai conquistar por nós. Existem bênçãos que não é o outro que vai conquistar por você. Sabe qual é o problema? Você está esperando que espiritualmente alguém conquiste, que materialmente seja você quem faça. Existem coisas que primeiro você conquista no espiritual, para depois se manifestar no material. Mas você está procurando no material aquilo que você precisaria gerar no espiritual. Então comece a se responsabilizar por aquilo que só você pode gerar em Deus. Você está aqui comigo nessa noite? Nós precisamos ter um despertamento. Nós precisamos clamar. Nós precisamos buscar. Nós precisamos nos render. Eu costumo dizer isso. Existem orações que saem da nossa boca, mas existem outras que saem do nosso coração. E Deus não se atenta para palavras, Deus se atenta para o coração. É por isso que não espere que outro produza aquilo que você precisa gerar no Senhor. Tem um livro muito conhecido chamado Vida com Propósito. E esse livro ele vai dizer que seus maiores momentos de adoração provavelmente sejam nos seus momentos mais escuros. Porque nos seus momentos escuros você não tem tempo para orações supérfluas. No seu dia de dor, no seu dia de dificuldade, você não tem tempo para perder tempo. Você é genuíno diante de Deus. Josafá ouve uma notícia ruim, e a Bíblia vai dizer que ele se pôs a buscar ao Senhor. Mas qual que tem sido o nosso modus operandi? Qual que tem sido muitas vezes o nosso movimento? E não estou falando de novo convertido ou de antigo de igreja. Até os antigos de igreja às vezes estamos fazendo errado. Às vezes a gente está indo para Deus como a nossa última opção. Eu acho que eu já contei isso aqui, que uma vez eu estava em casa compondo uma música. Eu era cantora de rock, gente, você acredita isso? Eu era. Teve um até que falou, meu Deus, mas era legal. Para mim era. Crente, tá, irmão? Crente, cantora de rock crente. E eu me lembro que eu compus uma música. Às vezes o povo fala, Lola, você não compõe não, porque as músicas que eu compunha não é para cantar assim na igreja. E eu me lembro que eu compus uma música que dizia assim, você vai até ele como última opção, quando ele deveria ser a sua primeira decisão. E às vezes é o que a gente está fazendo. A gente está indo para Deus como última chance. Deus, eu já tentei tudo. E eu já tentei tudo e nada deu. Agora eu estou vindo para te suplicar. Tem horas que eu imagino Deus olhando para nós e falando, até que enfim você veio no lugar certo. Até que enfim você entendeu quem que é a resposta para a sua situação. Até que enfim você entendeu que eu não sou simplesmente alguém que vai salvar aquele que está afogando, mas eu sou aquele que pode te fazer andar sobre as águas, se você entender qual é o meu papel na sua vida. Nós precisamos nos responsabilizar pelo nosso relacionamento pessoal com Deus. Irmão, entenda uma coisa. Deus quer que a gente chegue no ponto aonde Ele sempre seja a nossa primeira busca. A nossa primeira busca.
Tem gente que está numa situação, às vezes passando perrengue ou endividado, vai fazer empréstimo no banco, vai conversar com um amigo que tem dinheiro, tenta as alianças estratégicas, vai pedir dinheiro emprestado para a mãe, para o amigo, para o pai, mas quando já não tem mais opção, fala: Deus, eu não sei como sair disso. Meu irmão, Deus está querendo que Ele seja seu pai, Ele seja seu amigo, Ele seja seu irmão, Ele seja seu banco, Ele seja tudo aquilo que você precisa. E não está te falando alguém que não teve que viver isso. Meu marido, irmão, ele já está lascado, porque eu conto as coisas da nossa vida no altar. Ele já sabe, ele já está pensando: o que será que ela vai contar? Eu me lembro uma vez, na pandemia, a gente estava passando perrengue financeiro, a gente estava apertado e a gente tinha um cartão para pagar, e a gente tinha 1/3 do valor do cartão, 1/3, vencia dia 25, e a gente tinha 1/3 do valor. Eu me lembro que era dia 24. A gente já tinha olhado nossas finanças, esticado daqui e de lá. Até que eu olhei para o Paulo e falei: amor, eu já orei, já coloquei diante de Deus. Você é o sacerdote do lar, então agora resolve você com Deus. Eu já tinha orado, já tinha suplicado, falei: é contigo, resolve com Deus. Aí o Paulo, eu lembro que ele pegou a chave da igreja. A gente estava pastoreando uma lagoinha. Ele pegou a chave da igreja e ele falou assim: vou para a igreja orar. E ele foi para a igreja orar. E eu me lembro que eu tinha tido uma situação, um transtorno com uma companhia aérea, há meses antes, que cancelaram os voos. Eu recebi um voucher, só que o voucher veio com a taxa de embarque ao invés do valor total da passagem. Foi um erro. E aí eu liguei várias vezes só para que corrigissem o voucher, porque eu até queria usar a passagem. Eu liguei 15 vezes, não vou falar companhia, mas 15 vezes. E tentei todas as vezes só que corrigisse o voucher. Eu não queria nem estorno do valor. Só que na última vez, já cansada, eu fui e perguntei: se eu quiser o valor de volta agora? Eles me falaram: o valor vai ser retornado no nome do passageiro. Nós entraremos em contato e pediremos a conta desse passageiro, estornaremos o valor, e isso pode demorar 1 ano. Só que o passageiro não era eu, só o meu cartão tinha sido, mas não era eu. Aí naquele momento eu desanimei, falei: demora 1 ano, ainda não vai para o meu nome, então se já não está consertando o voucher, imagina o estorno. Pois querido, isso tinha passado, já eram mais ou menos 4 meses antes. 4 meses antes, e dia 24, o Paulo está orando na igreja, eu estou orando em casa, e eu não sei como, ele olha o aplicativo, e ele só me manda um print, que o estorno do valor tinha ido para o meu cartão, e exatamente o estorno era os 2/3 que estavam faltando para eu pagar o cartão, e naquele, entenda, irmão, é tão forte, pode aplaudir e celebrar o Senhor. Se aquele estorno tivesse ido 1 dia depois, era para o mês seguinte, já não resolvia meu problema. Mas ele caiu no dia 24, o dia que nós precisávamos. Por quê? Porque nós escolhemos não ir para meus pais, não ir para os pais dele, não ir para amigo, não ir para banco, mas ir buscar ao Senhor, porque Ele é a resposta para todas as nossas necessidades. Ele é poderoso. Entenda uma coisa, eu estava ali sentado e o Espírito Santo falou comigo: existem sementes que têm um momento oportuno para se manifestar, então não apresse a colheita do que tem data específica para chegar na sua mão. Não apresse a colheita para aquilo que tem data específica para chegar na sua mão. Gálatas capítulo 6 verso 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Às vezes a gente está dizendo: Deus, mas eu semeei, Deus, mas eu fiz. Por que não chega a colheita? Porque a colheita tem data, e a data é o dia que você precisar, a data é o dia que você buscar Ele, e que Ele irá se manifestar te dizendo: eu sou a sua provisão, eu sou aquele que te responde. Você está aqui comigo? Não existe avivamento coletivo sem um avivamento individual. Eu preciso me responsabilizar.
Sabe o que eu aprendo aqui? Deus chega para Josafá. Quem está aprendendo nessa noite? Porque eu já quero ensinar um monte de coisa, mas eu tenho poucos minutos. Deus chega para Josafá e fala para Josafá assim: Josafá, e para o povo: não temas, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Você não vai ter que pelejar, você não vai ter que lutar. Se Deus está dizendo que não é Ele que vai ter que lutar, logo Deus está dizendo: eu vou entrar nessa situação, eu darei a vitória, eu vou lutar no seu lugar, eu farei sem que você tenha que fazer aquilo que você não pode fazer. Então o que eu aprendo nesse texto? Que não existe avivamento querendo ocupar um lugar que não é seu. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Não existe avivamento querendo ocupar um lugar que não é seu. Milagre não é você que faz, milagre é Deus quem faz. Não tente fazer o papel de Deus. Às vezes nós não estamos vivendo tudo que nós deveríamos viver em Deus, porque nós estamos querendo fazer o papel de Deus, ou melhor dizendo, nós deixamos de fazer o nosso, porque achamos que devemos garantir que Deus faça o seu. Você já viu que tem gente que quer explicar para os outros por que Deus não fez? Tem os irmãos que até deram risada agora. Tem gente que fica tentando explicar. Então, é porque às vezes Deus não faz, porque isso e porque aquilo, e a gente quer ser o advogado de Deus, para ver se a pessoa não fica indignada com Deus. Deixa eu te explicar, meu querido. Deus não precisa de advogado. A Bíblia diz que Ele é o nosso advogado. Não é a gente que é advogado dele. Não é a gente que vai tentar argumentar e justificar aquilo que Deus é capaz de fazer. É por isso que tem muita gente que deveria estar orando por doente e não ora porque tem medo de Deus não curar. Eu não vou orar, vai que Deus não cura. Não é problema seu. A Bíblia diz que porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A Bíblia não diz que é você que faz milagre. A Bíblia diz que você precisa obedecer a palavra liberada. Você precisa ter fé, você precisa se movimentar, mas o sobrenatural continua sendo responsabilidade de Deus. Tem gente que quer no argumento, tem gente que quer no movimento, tem gente que quer fazer aquilo que somente Deus vai fazer. Irmão, eu vou falar um negócio que esses dias Deus falou através de uma pregação comigo, e eu até anotei a frase e ela cabe agora. Deus não precisa da nossa ajuda, Deus precisa da nossa obediência. Já bota para postar no Instagram mesmo. Mas não é só para postar, é para viver, tá? Deus não está precisando da nossa ajuda, Ele é todo poderoso. Deus espera a nossa obediência. Nós precisamos entender que é Ele que continua fazendo, é Ele que continua operando o sobrenatural, é Ele que continua se manifestando nas pequenas e nas grandes coisas. Ele é o Deus de milagres. Você está aqui comigo? Era para nessa hora você se sentir leve e falar: é mesmo, é Deus que faz, por que eu estou preocupado? Por que eu estou preocupado em produzir aquilo que é Deus que vai produzir? Por que eu estou preocupado em fazer aquilo que Deus já falou que Ele faria? Sabe por quê? Porque tem muita gente que pega a promessa de Deus e acha que tem que forçar a promessa. Pastora, peraí que isso foi forte. Como assim? Sim, tem gente que recebe profecia, tem gente que recebe palavra, tem gente que recebe promessa e acha que a sua ação é fazer a promessa acontecer. Não, a sua ação é se mover na palavra que você recebeu, mas não forçar a promessa para ela acontecer. Você sabia que às vezes a maior ação que você pode ter em relação a uma promessa é o que menos você faz? Pergunta o quê? Esperar. Que a
gente fica. Esses dias uma pessoa me perguntou. O bom é que as pessoas têm que ser curadas, porque eu já conto os casos aqui sem contar a pessoa. Pastora, como é que eu faço para viver o meu chamado? Será que eu preciso fazer mais alguma coisa para viver o meu chamado? Porque Deus me falou que eu tenho tal dom. O que eu tenho que fazer? Eu olhei para ela e falei: você já está fazendo. Ela olhou para mim: não, mas tem mais alguma coisa? Eu falei: não, você já está fazendo. Você está se preparando para esse chamado, não é não? Ela: sim. Falei: então. Ela: mas será que eu não tenho que andar próximo? Ou tentar alguma coisa? Falei: não, você já está fazendo. Deixa eu te explicar. Você esperar, se preparando, não é estar inerte. É você já estar cooperando com a promessa. Agora não tente forçar a promessa no seu tempo. É Deus quem faz o sobrenatural acontecer. Não cumpra o papel que não é seu. Pastora, então quer dizer que se tem o papel de Deus e é Ele quem faz, então eu não tenho que fazer nada? Também não foi isso que eu falei. Tem uns que já louvaram o Senhor e falaram: ai, pronto, agora eu não vou fazer nada. Então deixa com o próximo princípio. Então vai pegando. Primeiro princípio: para um avivamento ser coletivo, primeiro tem que ser pessoal. Segundo princípio: não queira ocupar um lugar que não é seu. Terceiro princípio, e aqui eu vou conseguir: não existe avivamento sem fé, e fé precisa ser provada. Não, eu vou falar. Olha o que Deus faz. Você está comigo? Deixa eu ver para que lado que eu prego. Eu sempre quero pegar esses daqui, né, que não reagem muito. Isso, em nome de Jesus. Deixa eu dar esse povo aqui para dar um up. Deus chega e Ele fala assim para Josafá. Olha a palavra de Deus. Deus fala assim: não temais, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Ele usou um profeta para falar, tá? Então Deus está dizendo assim: fica tranquilinho, que eu que vou entrar. Saiu um mineirês aí: fica tranquilinho, que eu que vou entrar. Só que aí olha o que Deus manda dizer. Deus manda dizer assim: amanhã você sairá ao encontro deles, lá no fim do vale, em meio ao deserto de Jeruel. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Se eu sou Josafá, eu penso assim: Deus, espera aí, o Senhor não falou que o Senhor vai fazer? Que a peleja não é nossa? Por que o Senhor está mandando a gente encontrar eles no campo de batalha? Não, só raciocina comigo. Deus está falando: você não vai ter que lutar, mas você vai ter que ir no fim lá do vale, em meio ao deserto de Jeruel, e você vai ter que sair-lhes ao encontro. Está falando para o povo, ou seja, você vai ter que ir para o lugar do confronto. Irmão, deixa eu te explicar algo aqui. Se Josafá não sabe quem Deus é, ele olharia e falaria: treta. Se Josafá não conhece o seu Deus, ele olharia e falaria o seguinte: espera aí, se o Senhor vai lutar, para que o Senhor me quer lá? Se o Senhor vai dar a vitória, por que eu tenho que ir para o campo do meu adversário? Deixa eu te falar aqui. Vai que Deus não quisesse cumprir o que falou. Se eles vão para o campo de batalha, eles iriam ser exterminados naquele lugar. O mesmo Deus que está dizendo: eu vou dar vitória, eu vou entrar na luta, eu vou pelejar, não é o mesmo Deus que poderia dizer: fica tranquilinho aí onde você está, porque olha, nem precisa encontrar com eles que eu já vou acabar com eles. Não, Deus fala: você vai ter que encontrar. Você vai ter que ir para o campo de batalha. Por quê? Porque se você crê naquilo que eu estou falando, então me prova que você crê. Você vai ter que ir para o campo de batalha, porque é lá que você vai assistir aquilo que eu vou fazer com seus adversários. É lá que você vai assistir aquilo que eu vou fazer com seus inimigos. O
que Deus está dizendo para você e para mim, me mostrando nesse texto, é: Josafá, se você crê na minha palavra, se você crê na minha promessa, você não vai ter medo de ir até lá, porque eu estou te garantindo que eu estarei lá. Eu estou te garantindo que eu vou te dar aquilo que você precisa. Meu irmão, eu quero falar, e já estou concluindo. Eu quero te falar algo aqui. Não tem como viver um avivamento sem arriscar nada. Pastor, explica, que eu já estou com um negócio aqui dentro, meu Deus. Não tem como viver um avivamento sem provar a nossa fé. E a fé precisa ser provada, a fé precisa de ousadia. Eu amo gente, e eu acho que também Deus ama. Eu amo gente que não tem nada a perder. O que é isso, pastor? É gente que não tem nada a perder. Gente que já está lascada e fala: eu já estou ferrado mesmo. Porque gente que não tem nada a perder tem uma ousadia que os outros são calculistas. Gente que não tem nada a perder se arrisca para aquilo que é desconhecido, enquanto quem quer manter a sua segurança e a estrutura e aquilo que já conquistou, prefere se manter num lugar seguro do que se movimentar a um lugar onde Deus está dizendo: se você crê no que eu falei, você vai ter que se arriscar. É por isso que tem muita gente que às vezes pergunta a Deus: por que eu tive que quebrar? Por que eu tive que perder tudo? Porque se você não perdesse tudo, você não iria para o nível de ousadia que eu te quero. Deus está falando com alguém aqui. Eu vou te explicar de um outro jeito, você vai me entender. Gente, eu amo isso. Eu amo gente corajosa. Mas às vezes o nosso nível de coragem, ele só é despertado quando eu já estou lascado. A Bíblia conta que Samaria foi sitiada. Me acompanhe nisso aqui que eu acho sensacional. Pelo amor de Deus, já estou acabando. Até ver a fumaça. A fumaça me esconde. É tudo combinado, não é não? Irmão, olha isso aqui. A Bíblia diz que teve um momento onde houve um cerco na cidade de Samaria. Os sírios sitiaram Samaria. Aquele sítio demorou. E a cidade sitiada começou a ter muita fome, que foi desesperadora. A cidade foi se enfraquecendo. Por quê? Porque as pessoas que estavam do lado de dentro, elas não podiam sair, senão os adversários entravam. Só que o provisionamento, os mantimentos ficavam do lado de fora, que precisavam entrar à cidade. Como eles estavam sitiando, não deixavam entrar. Então o que acontece? Uma grande fome em Samaria. Só que a Bíblia conta que do lado de fora da cidade, na porta da cidade de Samaria, tinha 4 leprosos. Diga comigo, 4 leprosos. Não, fala de novo mais forte. 4 leprosos. Irmão, o que acontecia com o leproso? O leproso não podia conviver com gente que estivesse bem, porque a lepra era uma doença contagiosa. Então quando eles chegavam perto da cidade, eles tinham que gritar: sou impuro, para não se aproximarem das pessoas. Então eles ficavam do lado de fora da cidade. O que acontecia com o leproso? O leproso comia do que sobrava da cidade. Agora pensa comigo, se Samaria está com fome, imagina os leprosos que estão do lado de fora, que só comiam do que sobrava da cidade. Por favor, me acompanhe, que você vai dar um grito em nome de Jesus. Irmão, os leprosos estão lá morrendo de fome, e a cidade está sitiada pelos sírios. Olha isso aqui. Chega um momento que estão os 4 conversando, e um deles fala assim: gente, nós vamos morrer de fome. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome.
Aí um outro olha para ele e fala: e se a gente voltar para dentro de Samaria também vai morrer de fome, porque eles estão com fome lá. Então presta atenção, aqui a gente já sabe o resultado, vamos morrer de fome. Lá dentro a gente já esteve, já conhece o resultado, vamos morrer de fome. Aí um dos 4 dois fala assim: e se a gente avançar para o acampamento dos adversários? Aí imagina que o outro fala assim: você está doido? A gente já vai morrer aqui. Se voltar para dentro vai morrer. Se a gente avançar para lá, eles vão pegar a gente, vão matar a gente. Só que eu imagino um deles falando assim: mas aqui a gente já conhece, lá a gente já conhece. Então por que a gente não arrisca e vai para um lugar onde a gente não conhece? Porque a gente não tem nada a perder. A Bíblia diz, olha o cenário: os acampamentos dos sírios estão aqui, eles obtendo vitória, estamos enfraquecendo, mas a Bíblia diz que 4 leprosos, o que é isso, pastora? 8 pés cansados, machucados, 4 leprosos cheios de fome. A Bíblia diz que durante a madrugada eles começam a caminhar em direção ao arraial dos inimigos, porque é isso que acontece com quem não tem nada a perder. É ousado para avançar a um lugar desconhecido, que parece perigoso, que parece uma ameaça, mas que ainda existe fé no seu coração. E a Bíblia diz que estão ali 4 leprosos caminhando numa madrugada. Pegue isso aqui: 4 leprosos, 8 pés cansados. E isso a Bíblia não diz, mas eu quero que você entre na cena comigo. Eu imagino que Deus está lá em cima olhando e falando: é isso que eu queria ver, é isso que eu queria enxergar. Gente que não tem nada a perder, gente que avança, gente que não para, gente que se atreve, gente que vai. Eu imagino Deus falando: Gabriel, vem cá. E vem um anjo, e Deus fala assim: pega a caixa de som. Qual caixa de som dela? Aquela lá do microfone. Tá. É para fazer o que, Senhor? Vai lá embaixo e coloca nos pés dos leprosos. A Bíblia não diz, sou eu que estou falando, certo? Você está viajando comigo? Imagino que Deus está falando: Gabriel, bota um amplificador nos pés. Como assim, Deus? Mas nos pés? Sim, coloca um microfone no pé e aumenta o som. Como assim, Deus? É para aumentar o som dos pés? Sim, coloca no pé e aumenta o som. O texto sim vai dizer, isso eu estou imaginando, mas o texto vai dizer que quando esses leprosos estão caminhando durante a madrugada, o acampamento dos sírios começa a ouvir sons de cavalos, som de carruagens, como de um exército, e eles olham uns para os outros e falam: peraí, tem um exército vindo contra nós, a gente precisa fugir, a gente precisa sair daqui. Mas sabe qual é o exército? 8 pés cansados de 4 leprosos que escolhem arriscar, que escolhem avançar. O que é isso, pastora? É gente que entende que fé sem obras é morta. Que se eu creio, eu preciso provar que eu creio. Que se Deus falou que é indo até o adversário e Ele vai dar vitória, então eu não temo enfrentar qualquer que seja o inimigo, eu não temo enfrentar qualquer que seja a circunstância, porque é lá que Deus vai fazer alguma coisa. Será que você pode ficar em pé nessa noite? Você está aqui comigo? Pastor, eu quero viver um avivamento na minha casa, eu quero viver um avivamento da minha vida. Então se arrisque. Eu quero viver uma transformação, Senhor. Então se arrisca. Eu posso te falar algo: esse lugar que você já está, você já conhece. O lugar que você já teve, você já conhece. E às vezes você está com medo de se arriscar. Aí é um lugar que talvez seja exatamente aonde Deus te quer.
gente que não tem nada a perder. Você está aqui comigo nessa noite? Tem gente que está com tanto medo de arriscar a sua reputação. Mas se eu me lançar nas coisas de Deus, o que as pessoas vão achar? Se eu realmente, vou falar, se eu realmente mudar minha vida por completo, as pessoas vão me chamar de fanático, de religioso. Se eu trocar minhas fotos do Instagram, vão dizer que eu agora virei uma crentona. Posso te falar algo? Você já esteve onde você está. Você já esteve lá. Por que você não avança para onde ainda você tem medo de ir? Se é fé, precisa ser provada. Se é fé, eu pareço que tem horas que ouço Deus me dizendo: se tem fé aí, me prova. Irmão, entenda, quando a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, a Bíblia está dizendo o seguinte: não adianta ter o carro e não colocar gasolina, ele não anda. Não adianta você dizer que você crê se você não se movimenta como quem crê. Não adianta você dizer: Deus, eu quero, se você não caminha para o lugar onde isso vai se manifestar. Não adianta você dizer: muda a minha vida, muda a minha história, faz alguma coisa, se você não se decide por Ele de uma vez por todas. Porque você está o tempo inteiro colocando a pontinha do pé, para ver se vai, deixa eu ver. Quando Deus está te dizendo: entra. Ontem Deus falou muito ao meu coração. Eu fui no casamento de uma amiga minha, e ela passou por muitas coisas. Nós oramos muito por esse casamento. Nós sonhamos, é uma pastora amiga minha. Nós sonhamos muito, geramos aquele casamento. Há 20 dias atrás, a sua irmã morre de câncer. Liguei para ela, falou assim: não, amiga, eu estou bem, nós entendemos o processo, vamos manter o casamento. Segunda-feira, o avião com o irmão, a sua esposa e o seu sobrinho cai e eles morrem. Segunda-feira. A princípio, vamos adiar o casamento. Só que ela decidiu manter o casamento. E ontem, enquanto ela falava os votos, meu irmão, virou um culto aquele casamento. Ela falou uma frase que me tocou tanto, que eu falei: eu vou usar isso numa pregação, só não achei que era hoje. E ela falou assim: algo que Deus me falou nesses dias, é que Deus iria me forjar em meio à tempestade. E para quem já ouviu essa história, a Bíblia diz que os discípulos estão com Jesus no barco, e Jesus está dormindo, e vem uma grande tempestade, e eles ficam desesperados, e eles chamam Jesus: Jesus, você não está preocupado que a gente está quase por perecer? Jesus, acorda, Jesus, acorda. E ela foi e falou assim: Deus falou comigo, olha isso aqui que profundo. Deus falou comigo: vou te forjar em meio à tempestade, mas não me desperta, exerça a sua fé. Vou falar para quem vai entender: não me desperta, exerça a sua fé. Sabe o que Deus está dizendo para você e para mim? Quando você chega no nível de ousadia, você prova que você tem fé. Você prova que em meio à tempestade, o barco não vai naufragar, porque Jesus está no barco. Se Jesus está no barco, vai dar certo. Sabe o que ela falou? E eu estou casando hoje, porque eu estou exercendo a minha fé. Será que você pode fechar os seus olhos aonde você está?
pastora, o que você quer que eu faça agora? O que eu tenho que fazer? Não espera por mim. É você e Deus, é o seu relacionamento com Deus. Não espere pela minha oração. Comece a orar no seu lugar. Comece a se derramar no seu lugar, porque Ele está atento a ouvir o seu clamor. Ele está atento a ouvir o seu clamor. Eu vou te dar uns minutos para que você possa se relacionar com Ele nessa noite. Fechados aí onde você está. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Você que precisa se lançar hoje, você que precisa arriscar, é tudo ou nada. Você que até hoje tentou ser comedido na sua relação. Eu vou de vez em quando, eu frequento. Eu já fui um dia da igreja, mas deixa eu ver se é meu tempo. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, e você entendeu nessa noite que você já conhece o lugar que você está, você já conhece aonde você esteve, mas você ainda não conhece o que você pode chegar a viver se você entregar a sua vida para Jesus. Eu estou te convidando nessa noite para que você tome essa decisão. Eu estou te convidando nessa noite para que você tome esse passo de fé. Pastora, mas eu tenho que decidir, eu tenho que me expor. Sim, porque fé precisa ser provada. Fé precisa ser exposta. Pastor, eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Eu já fui alguém fervoroso, mas eu me sinto como esses leprosos, cansados, com fome, sedentos. Eu só tenho uma coisa para te dizer: se arrisca. Hoje é a noite de se arriscar, hoje é a noite de se lançar. Você um dia já queimou, mas você não queima mais. Então hoje é o dia de decidir retornar a esse lugar, de voltar aos braços do Pai, porque não tem tempo para perder. Ele está te chamando e você sabe disso. Por isso eu quero hoje te fazer um convite. Eu quero que você tome essa decisão hoje. Por quê, pastora? Porque a gente não tem tempo para perder. E porque talvez o único que você precisa ouvir nessa noite é que você não tem nada para segurar. Você não tem mais nada para segurar. Você não tem mais nada a perder. Então se lança logo, se joga logo e vive tudo aquilo que Deus tem para você. Se você é essa pessoa nessa noite, que você quer se lançar, que você quer entregar a sua vida para Jesus, que você quer retornar, porque você se afastou, eu preciso que você só levante a sua mão aonde você está. Erga a sua mão aonde você está, tomando uma decisão. Sim, sim, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É por você, é por você, é por você. Sim.
Deixa eu te pedir algo. Eu quero que você venha aqui na frente, que eu quero orar por você.